Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? A minha senhora esposa está com o joelho um pouco debilitado. Está orando muito de joelho, muitas horas. Não fala, né? E é uma alegria. É uma alegria a gente estar aqui, é um privilégio, né? Conhecer e saber que somos parte, né? Da mesma família. Temos aí os mesmos propósitos, a mesma alegria, né? Em compartilhar o reino de Deus. E nós estamos lá no Rio de Janeiro. A nossa igreja fica na Vila da Penha. Não sei quem conhece. É lá perto do Complexo da Penha. E a nossa igreja agora está mais... O Peixão, alguém conhece o Peixão aí? Não? Lá da Complexo de Israel. Daqui a pouco eu falo um pouquinho. A realidade no Rio de Janeiro hoje, ela é triste, né? Um estado, um município tão lindo, né? Com as belezas naturais tão privilegiadas, né? A gente mora de frente para o Pão de Açúcar e realmente abrir a janela e olhar é uma alegria, um cartão postal, né? Mas o Rio de Janeiro, para o turista, é aquela beleza, né? Mas para a gente que mora lá hoje, tem sido um desafio constante. A gente está lá com a igreja, a gente mudou tem quase um ano, porque a gente estava no pé de uma comunidade e o espaço para a gente era muito grande. E a gente decidiu entregar aquele espaço, porque estava muito caro. Ia para um outro espaço, a gente saiu, achou que ia para um lugar mais calmo. Estamos no meio de uma facção tentando invadir a outra. E a que está tentando invadir é a TCP. E a outra que está sendo invadida é o Comando Vermelho. E essa parte do TCP tem o líder, o tal do Peixão, né? Que é um ex-pastor da Assembleia de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Nunca ouviram falar disso no Rio de Janeiro. É uma comunidade de milhares de pessoas, são várias comunidades, e a gente está no pé de uma. E ele chega nos lugares, ele arranca os centros de macumba, arranca os terreiros. Ele tentou fechar as igrejas católicas, mas acho que deve ter pensado mais ou menos. Ele todo mundo veste como o uniforme do Exército de Israel. Ele intitulou as comunidades todas que ele está conquistando como Complexo de Israel. E o nome do bando dele é Bonde de Arão. E ele se auto-intitula Humano Arão. Ele é um traficante crente. E existe, irmão, né? Porque às vezes a gente ignorar algum fato na nossa vida não quer dizer que ele não exista. Então, a gente que é crente, né? E às vezes há muitos anos a gente fala assim, traficante crente não existe. Não é assim? Você pode ter pensado isso aí. Traficante crente não existe, pronto. Mas ele está lá. Ele existe. Ele domina uma comunidade com milhares de pessoas e usa todas as técnicas que foram usadas na Bíblia para também invadir as comunidades. Ele até rodeia, como rodeou a muralha de Jericó. Ele faz ministração, ele é casado com uma só mulher. E hoje, o tráfico no Rio de Janeiro... Não seria porque eu comecei por essa história, né? A gente fala de Rio de Janeiro, né? E hoje o tráfico e a milícia no Rio de Janeiro não vivem mais do venda de drogas. Elas vivem da exploração do ambiente. Então, o Rio de Janeiro, há 2 anos, basicamente, houve uma invasão desde a pandemia, quando foi intitulado lá pelo STF que não podia mais subir às comunidades, que eles desceram, então, tomando as ruas, né? Então,
por que isso? Eu não entendia por quê, até que eu fui perceber essa visão desses homens, né, que estão lá gerenciando tanto a milícia como o tráfico. E assim, de um modo geral, eles atuam com bujão de gás, aquele galão de água, segurança, internet, TV a cabo e agora pão. Eles fazem aqueles pão pré-assado para vender. Então, 80% da renda de todo o tráfico e milícia é de exploração da comunidade. Então, quanto maior o território, mais eles ganham. E na minha cabeça, eu acho que o Mano Arão está tentando largar o tráfico e ser o prefeito da comunidade de Israel que ele mesmo criou. Né? Então, quando a gente visita, né, Muito obrigado. Pode ser. E nem falei de mim, né? Falei dos bandidos. Brincadeira. Por que eu comecei com isso, pastor? Não sei. Eu sou casado com a... É bom, né? Eu sou casado com a pastora Roberta. Nós somos Sal da Terra há 3 anos. Nós estamos oficialmente no Sal da Terra, já namorando há uns 7, mas oficialmente há 3 anos. Nós somos pastores há 13 anos, lá no Rio de Janeiro. Éramos uma denominação batista. E, além de exercer o ministério pastoral, também trabalho com tecnologia, com segurança, com TI. E a gente tenta ser um canal de Deus para a igreja, né? Lá deixamos meu adolescente de 28 anos, está em casa. Fez a prova da OAB hoje, tadinho. E minha filha, ele tem 28 anos, minha filha tem 23, e já é casada há 2 anos, e eu estou doido para ter um netinho, mas ela não quer, meu genro não quer. Fazer o quê, né? E nós viemos a participar do retiro de pastores aqui em Caldas, né? E aí conhecemos aí o Júlio, uma benção. Eu vim antes para Goiânia, que eu tenho alguns clientes aqui. Eu falei, vou visitar uns clientes que eu tenho aqui e vou para o retiro, né? Eu estava pertinho aqui, eu estava no hotel aqui, Oit. Eu nem sei porque que eu vim parar nesse hotel também, né? Tão pertinho, né? E fui lá para Caldas e voltei com essa carona abençoada. Já tiramos um cochilo lá na residência do pastor e temos sido assim uma benção. Meu voo atrasou, que era para sair hoje, acho que 5 horas da tarde, foi para amanhã, 5 horas da manhã. Fomos lá no aeroporto e o avião deu defeito mesmo e estavam trocando todo mundo de voo e eu vou para amanhã mesmo, né? Mas a gente está em casa, né? Está com os irmãos, está aqui em família e é uma alegria poder compartilhar. Eu preferia que minha esposa falasse mais, porque eu falei assim, eu sou tradicional, sou batista tradicional. E ela não, ela é fogo puro. Mas aprove a Deus, ela está ali intercedendo por mim, mas ela, não, vai você. E Deus colocou no meu coração uma palavra, né, para a gente voltar. Eu vou voltar nesse assunto do Rio de Janeiro, porque é real, é um clamor, né? A gente até pensou em sair do Rio de Janeiro. A gente pensa em sair do Rio de Janeiro todo dia. Todo dia. Eu morava perto da igreja, lá na Vila da Penha. Minha filha casou, foi morar em Botafogo, eu fui junto com ela. O pai vai atrás da filha, né? E a gente morava numa casa muito boa, mas eu escutava tiro todo dia, helicóptero. O helicóptero está passando em cima da minha casa e você sentiu as paredes tremerem do helicóptero passando. E olha que eu morava num bairro que, teoricamente, era muito bem valorizado. Minha casa, nesse local, ela perdeu quase 10 vezes o valor. É absurdo o que está acontecendo com o Rio de Janeiro desde a pandemia para cá. Não é para colocar medo. É óbvio que todo mundo que vai para o Rio de Janeiro vai ficar Copacabana, né? Aquela área ali mais
tranquila, mais policiada. Saiu daquilo dali, é sofrimento. Mas na Barra é bonito, é tranquilo, você... Manda picanha. Ela saiu do hotel sem o celular. Se você esticar o celular aonde eu moro de frente para a praia de Botafogo, eu moro na praia de Botafogo, você esticar o celular, em menos de 5 minutos você está sem celular. Então, onde não tem a violência com fuzil, que eles desceram as ruas, né? Na Zona Sul tem muito cracudo e muito pedinte. Então, se você foi lá, você deve ter visto nos sinais muita gente pedindo. E a situação é real, é uma crise que o Rio de Janeiro enfrenta, e grave. Conversando com o pastor Paulo Júnior, ele falou que não tem saída, só vai piorar. Que legal, né? Por isso que a gente às vezes pensa até em ir embora. Porque o Rio de Janeiro tem uma característica, ele não tem fábrica, ele não tem agropecuária, o Rio de Janeiro não tem nada. O Rio de Janeiro vivia do turismo e de ser a capital do Brasil. Depois de sair a capital do Brasil do Rio de Janeiro, não sobra nada, sobrou aquele resquício do que o Rio de Janeiro era. Aqueles generais, aquelas famílias antigas, e isso está se acabando e as pessoas estão trocando de estado, trocando de país, né? Todos que estão podendo estão saindo e indo para lugares com mais qualidade de vida. Então, hoje você fica assustado para sair de casa, é verdade, né? Eu moro há 51, eu estou com 51 anos, eu moro há 51 anos no Rio de Janeiro, e andava o Rio de Janeiro todo, hoje até eu tenho dificuldade para ir para certos lugares, né? E lugares bons, lugares bonitos, e você não consegue ter essa liberdade. E aí, às vezes, eu fui na conferência lá em Uberlândia, do Sal da Terra, né, que aqui foi na pastor Marcos, né? E eu falei sobre esse desafio lá, sobre o privilégio que vocês têm de estar aqui em Goiânia, de talvez ter nascido aqui, de talvez pertencer a uma igreja tão saudável e ter essa tranquilidade de criar seus filhos. Hoje, meu filho sai para trabalhar, minha filha, e a gente não sabe se volta realmente, porque não é um acidente, é crime, são coisas que acontecem todos os dias. É uma vida que, se você não colocar diante do Senhor, você não dorme. Eu já tive um tempo, isso já tem mais de 15 anos, eu já tive até síndrome do pânico por causa do Rio de Janeiro. Então, assustado com o que aconteceu. Depois eu entendi e consegui viver com essa situação. Mas o que eu acho mais interessante, e tentando chegar aqui na palavra, e falei isso lá em Uberlândia também, é que vocês têm o privilégio hoje de ser esse canal de bênção para as nossas igrejas, para o Rio de Janeiro, com as orações, com a intercessão, com essa vontade. Sabe que o pastor Fernando Vilas Boas, ele além de montar a nossa igreja, né, ele montou uma igreja em Belford Roxo. A gente estava com 3 igrejas no Rio, Sal da Terra. Uma foi fechada porque a pastora faleceu de câncer, e foi assim, em 2 meses ela era lá perto da Vila Militar. A gente tem a igreja em Belford Roxo, que está num dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro. E a gente está com essa igreja lá na Vila da Penha, que está entre o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha e a comunidade do Complexo de Israel. Então é um desafio muito grande. Tem muita igreja. A Assembleia de Deus do Sila Malafaia, em cada comunidade deve ter umas 10, 15. Mas esse é o desafio, e é isso que eu quero trazer a reflexão dos irmãos, para que vocês entendam e absorvam isso com um zelo
Porque eu estou na igreja há 28 anos e não era assim, irmão. O Rio de Janeiro não era assim. Eu podia ir para qualquer lugar, em paz. Eu andava em Belfor Roxo, que é um dos municípios do Rio de Janeiro conhecido como mais violentos do mundo, e eu andava em paz lá. Os crentes eram respeitados. Quando as pessoas viam a gente chegar, eles respeitavam a nossa entrada. A gente entrava em comunidades, orava pelos traficantes, pelos a gente chama lá de meninos, né? A gente orava pelos... Oi? Você está falando dessa tranquilidade? Isso começou com a pacificação do Rio de Janeiro, quando o Sérgio Cabral entrou, uns 3 ou 4 anos antes a gente vivia até essa paz. Depois que entrou, eu lembro, eu tenho esse marco da pacificação do Rio de Janeiro. Oi? Foi por causa das Olimpíadas e da Copa. Teve a pacificação no Rio de Janeiro, realmente ficou bom, depois uns 2, 3 anos e piorou tudo de novo. E vi até o filme do Tropa de Elite, que se dá numa comunidade pacificada, né? Então hoje, o que era ruim antes da pacificação, está, 10 vezes pior. Eles tomaram tudo mesmo, né? Tudo mesmo assim, está arriscado você andar no Rio de Janeiro, você não vê nada, porque você não vai lá aonde você vai ficar na Zona Sul, Centro, Barra, Recreio, você vai fazer aquela vista ali, você não vai ver nada, está arriscado você ir lá no Vidigal, que é uma das comunidades que tem a vista mais linda do Rio de Janeiro, que você vai lá naqueles restaurantes que ficam dentro da comunidade, todo espelhado, e você tem uma noite linda ali, vendo aquilo tudo, com música boa, comida boa, e os traficantes estão todos ali em volta, né? Porque é uma comunidade ainda dominada pelo tráfico. E o que eu falei é que o Rio de Janeiro era organizado, era decente, tinha um mínimo de decência. Os crentes eram decentes, eram pessoas que realmente faziam a diferença aonde iam. E hoje a gente chega ao ponto de ter um traficante crente. Então é essa reflexão, e vou trazer uma palavra para a gente tratar isso, é que eu gostaria de ter com vocês nessa noite. Porque aquilo que é bom hoje para a gente, aquilo que parece que não acaba nunca, aquilo que às vezes, na nossa vida como um todo, aquilo que é perfeito, aquilo que está funcionando, que é bom, pode mudar, pode acabar. Talvez pela nossa falta de interesse, talvez pela nossa falta de dedicação, talvez pela falta de uma postura, talvez pela contaminação que a gente pode ter com as coisas do mundo. E às vezes nós, crentes, e eu consigo, irmão, eu fico mais escandalizado. Se eu chegar aqui, olha, eu não sou contra nada disso, mas se eu chegar aqui e ver alguém orando, pedindo carro, casa, tudo isso, está tudo bem. Está tudo bem. Mas às vezes a gente vê lá no Rio de Janeiro um sofrimento grande dentro de uma igreja, e está uma pessoa pedindo casa, carro e essas coisas banais, quando tem pessoas na própria igreja sofrendo horrores, vivendo dentro de comunidades, que eu falo assim, irmão, você tem certeza que você vai orar por isso, para você ganhar isso? Olha o teu irmão, Deus está fazendo acepção de pessoa mesmo. Então, às vezes, a gente começa a pensar em fazer as coisas úteis, as coisas que parecem ser corretas, e no final elas são inúteis. Elas, como a própria Bíblia fala, não é pão. A gente está gastando dinheiro com aquilo que não traz vida, não traz redenção. E eu trago um dado assim absurdo. Lá no Rio de Janeiro, em Niterói, alguém conhece Niterói? Passou Niterói, tem São Gonçalo. É o maior município do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Ele é a maior concentração de metro quadrado de crente no Rio de Janeiro. E é o município mais violento do Rio de Janeiro. Como pode isso, irmão? Como pode ter tanto crente
tanta igreja, de tantas denominações, e aquele local continuar o local mais violento do Rio de Janeiro. As ruas são sujas, são imundas, é lixo para tudo que é lado, é tudo jogado. Então, parece que a gente está num local distante disso. Eu, há 28 anos atrás, eu achava que isso era impossível. Há 30 anos, eu andava na rua à vontade. Como todo mundo, tem sempre um risco ou outro, mas você achava que isso não podia chegar, né, na nossa vida. Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, é desse jeito. Inventaram a lei que você pode roubar. Lá em Los Angeles está um horror. Então, lugares que você achava que não podia acontecer, pode. E às vezes, não vou colocar culpa, mas a responsabilidade é da igreja. Porque é a igreja que faz a diferença, é a igreja que salga, é a igreja que transforma. Nós somos o sal da terra, né? O pastor Paulo falou isso muito bem no retiro, que o sal não é um nome, sal não é um adjetivo, sal é um substantivo. Não somos nós que fazemos, nós vamos lá e colocamos aquilo que existe, um sabor, vida. Nós, aonde encostamos, transformamos o lugar. Aonde pisamos a planta dos nossos pés, aquele lugar precisa ser transformado. E quando a gente olha uma realidade dessa, o Rio de Janeiro, eu fico abismado. Quando eu fiz seminário, eu li aquele livro do Bonhoeffer, Aonde está Deus no meio do Holocausto, e aquele livro não saía da minha cabeça dia nenhum, porque você imagina por um judeu ficar pensando em Deus dentro de uma câmara daquela de gás, com aquele sofrimento todo, aquela perseguição toda, vindo do nada, assim, de um dia para o outro, aquilo aconteceu. E não é para trazer alarmismo, dizendo que vai acontecer em Goiânia, mas é entender a nossa responsabilidade com a eternidade, por trazer redenção a um ambiente que está sendo transformado e não está sendo contaminado. Hoje, o grande problema do Rio de Janeiro é que as igrejas, elas têm sido contaminadas pelo mundo. Eu falo para os meus funcionários da empresa que não são crentes, tem alguns que são, mas falo os que não são crentes. Eu falo, troca o linguajar, porque no Rio de Janeiro já tem um idioma chamado favelês. E não sou eu que inventei esse nome, não é denegrir as pessoas. É um nome que é declarado. Eles falam de um jeito, parece um dialeto, que você não consegue mais entender, que é tanta gíria, tanto palavrão, tanta coisa, que eu falo assim, a gente trabalha para o Brasil inteiro, tira o favelês do vocabulário, que não vai dar para a gente continuar trabalhando assim. Então, hoje, a igreja está sendo tomada por aquilo que, aos nossos olhos, parece bom. Não é ruim, não é pecado. Porque é fácil quando é pecado, é fácil quando é erro. A gente vai lá e para, a gente vai lá e fala, você está pecando nisso. E quando a pessoa está fazendo aquilo que é bom? E quando a pessoa está fazendo aquilo que não atrapalha a vida de ninguém? E quando a gente às vezes está gastando o nosso dinheiro naquilo que é útil. Eu já vi pastor na televisão, que era programa de televisão na época, no Rio de Janeiro, orando, a irmã orando para botar ar-condicionado central no apartamento dela de frente para a Praia da Barra. No Rio de Janeiro, irmão. Não dá. Talvez se você não vê, se os teus olhos não encontram a realidade, você está ali meio que desapercebido, mas quem vive no Rio de Janeiro não consegue fugir da realidade. Ela está lá na nossa cara todos os dias. Eu vou na padaria comprar um pão e tem sempre lá um senhor, ele é até de Belém, né? Conterrâneo aí da minha esposa. Ele está sempre lá pedindo, com um cachorrinho do lado, pedindo alguma coisa. E você vai na padaria e você fala, no mínimo eu vou trazer um pão para ele. E eu sei que ele está ali para usar droga. E daí? Ele usa droga, mas não tem fome?
Então a realidade é muito dura para a gente que mora lá. A gente sai da nossa casa para ir para a igreja e a gente cruza a Avenida Brasil, quando chega ali na altura de Bom Sucesso, sei quem conhece, e aí chega as comunidades do Comando Vermelho, onde pode vender crack. É muito cracudo na rua, atravessando a Avenida Brasil o tempo inteiro, de um lado para o outro, é muito. E você está indo para a igreja, bonito, a nossa igreja arrumada, com ar-condicionado, igual aqui, arrumado. A nossa igreja também é arrumada. Às vezes a gente fica num desafio dentro de nós para falar assim, Senhor, qual é o propósito? Qual é a nossa vocação? É para deixar esse povo se perder desse jeito? Como nós temos feito as nossas orações? Aonde nós temos colocado o nosso coração? Aonde está o nosso tesouro? O que a gente tem feito com a nossa vida? Né? Então é um desafio, não é uma culpa. Por favor, não é culpa, é uma responsabilidade que a gente assume com o nosso município, com o nosso bairro, com a nossa geração, e vão tomando a cultura, né? Vai tomando a cultura da igreja, vai tomando, quando você vê, acabou aquilo tudo. Hoje nas igrejas toca funk, hoje nas igrejas dança o passinho, e está desse jeito. As igrejas, como eu estava conversando com o pastor, elas já estão tão impregnadas que as igrejas agora são sujas. Os banheiros não são limpos, não tem papel no banheiro. Uma igreja. Por que motivo uma igreja não teria um papel no banheiro? E não é uma vez, é sempre. Então você vê que a cultura do ambiente está impregnando a igreja e está corrompendo a igreja numa coisa básica, que o irmão podia trazer um papel, ou até o próprio pastor não deixar de comprar, que é uma coisa tão simples, né? E pensando nisso, é uma palavra que eu trouxe lá na igreja tem uns 3 ou 4 cultos atrás, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, pode ser do 2. Ah, tá aí? Qual é a versão? Ah, NVI, então vai ser igual a que está aqui na minha. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e à perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Pai, nós te louvamos nessa noite. Fala aos nossos corações através da tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. É interessante a palavra, né, e o que ela tem a ver com o que a gente está tratando aqui, é que toda essa corrupção, toda essa vontade que nós temos, que parece ser útil, ela vem por uma coisa chamada cobiça. Então aquilo que a gente coloca aos nossos olhos, a gente alimenta no nosso coração, é aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja. A Bíblia fala que o pecado, ele começa com as nossas concupiscências. Aquilo que a gente coloca aos nossos olhos,
em ter. A gente às vezes deseja alguma coisa e aquilo é só cobiça. O pastor Paulo, ele às vezes, eu gosto de citar umas palavras dele, que eu acho que está dentro do nosso arraial, né? Ele fala que aquilo que você não faz segundo o propósito e a vontade de Deus, fora disso é tudo cobiça. Porque quando você olha o carro de um irmão e quer ter igual, isso não é vontade, isso não é desejo, isso não é sonho, isso é cobiça. Quando você olha a casa do irmão e acha tão bonito e quer ter, aquilo não é desejo, vontade, aquilo é cobiça. Quando não é cobiça, é quando é feito por fé. É aquilo que Deus revelou e colocou no seu coração como propósito e vocação para a sua vida. E nesse propósito, nessa vocação, você vai lá cumprir. Pode ter carro, pode ter iate, pode ter jato, pode ter tudo, irmão. Aleluia, eu quero que você tenha jato, me convide. E a gente vai evangelizar e eu não precisava ficar aqui até amanhã. Ia no seu jato. Mas não é esse o problema é que às vezes a gente está vivendo uma vida de cobiça, achando que é uma vida de propósito. Porque a gente coloca os olhos naquilo que não é nosso, e não é aquilo que Deus revelou para as nossas vidas, né? E ele fala aqui, todas as coisas nos foram dadas. Por que a gente cobiça? A gente cobiça porque a gente acha que a gente não tem. Você acha que você está sentindo falta de alguma coisa. A cobiça vem pela necessidade ou pela desejo que você almeja. Como a palavra fala que Deus ele nos entregou as nossas próprias paixões, ao desejo do nosso ventre. Fizemos do nosso ventre o nosso Deus. E a gente começa a viver planejando as próximas coisas que nós olhamos pelos nossos olhos, não pela fé. A gente vai chegar lá na fé. Com os nossos olhos nós olhamos, desejamos, cobiçamos. E ó, irmão, útil. Carro é útil. Quem disse que carro não é útil? Carro bom é muito útil. Eu tenho 2 hernias de disco aqui. Vim no carro do pastor Ju. Que bênção, irmão. Aleluia. Maravilhoso. Se eu viesse no carro do pastor Fernando, que ele foi para lá, que era um Peugeot pequenininho, eu fui atrás assim ontem lá, que ele me levou para comer uma pizza, eu não ia chegar aqui, eu ia estar cheio de dor. Então é útil, é bênção mesmo, e às vezes, eu não estou falando que está errado você ter, pelo amor de Deus, por favor, não é isso que eu estou falando. Mas às vezes não é o plano para a tua vida. Às vezes não é a vontade. Falamos de missionário. Eu, quando era batista, logo lá no início, a gente via todo culto, tinha missionário nos púlpitos das nossas igrejas. Hoje acha um missionário. Tu não acha. Quando tu achou um missionário que quer ir para algum lugar, agarra nele e abençoa a vida dele, porque não tem mais. Nossos filhos eram criados para ser missionário. Agora nossos filhos são criados para ser milionário. Essa é a grande verdade. A gente não se espelha mais nos missionários na obra que eles estão fazendo, de levar a palavra e transformar as vidas ao redor do mundo ou até no próprio Brasil. Quer ser missionário hoje? Vai para o Rio de Janeiro. Nós estamos lá com a igreja. Pastor Júlio, se o senhor tiver um missionário, você pode mandar que vai nos abençoar lá. Eu estou há 51 anos lá, só fui assaltado uma vez. Quando eu tinha, acho que 17 anos, roubaram um relógio. Nunca fui assaltado. Ah, sim. Aí, no trem. Mas você vê, não é? Mas você vê, com 51 anos eu só... Não foi alguma mais outra vez? Hã? Ah, voltar de ré, tiroteio. Mas assim, a gente fica especialista. Eu sou mais treinado que os
os paraquedistas para fugir dos assaltos no Rio de Janeiro. Ai, ai. Mas, quando a gente começa a entender que tudo já nos foi dado, né, como a palavra diz, para a nossa vida e para a piedade, esse negócio todo está dentro de você. Isso tudo está dentro de você. Eu costumo falar que nós somos uma potência. Potência é aquilo que, se multiplicado por alguma coisa, vai ser muito. Mas se for multiplicado por zero, é zero. Qualquer número elevado a zero é zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Então nós somos uma potência. Tudo o que nós temos, pelo divino poder, todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, tudo que você precisa e tudo aquilo que você precisa entregar, você já recebeu. É teu. Nós somos essa potência pronta para fazer uma transformação. É como a palavra lá em Pentecostes fala da descida do Pentecostes. Aquela palavra que está lá é dínamo, é dínamos. O dínamo é aquele que você botava lá na bicicleta, aquele que acendia o farolete na frente. Quem já usou aquele dínamo da bicicleta? Denuncia a idade, né? Que já a gente não é mais, agora tu de LED, tu liga e recarrega sozinho. Mas aquele dínamo lá no pneuzinho girando, então é esse poder autogerado que está dentro de nós. Essa força, essa capacidade que a gente tem de transformar lugares, de transformar situações, de transformar bairros, tem sido ofuscado por aquilo que está do lado de fora. Aí nós, crentes, estamos dando mais valor com aquilo que a gente olha do lado de fora do que aquilo que nós já recebemos. E em vez de transbordar, nós ficamos o tempo inteiro com o pires na mão, esperando alguma coisa cair do lado de fora. Quando é para você transbordar, ser cheio do Espírito e transbordar do Espírito. E conseguir cumprir toda essa vontade de Deus. E olha que interessante, né? Por meio destas, Ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Não tem outro jeito. Se você não se fizer participante das coisas divinas, você vai ser atraído pela cobiça. Não tem saída, porque tua vida, ela vai perder propósito, sentido. As coisas não vão fazer mais sentido. Tem gente que acorda muito cedo, nem dorme, trabalha muito. Tu perguntar para ele assim, a gente costumava falar assim, você tem um vazio do tamanho de Deus no teu coração, né? Eu não discordo disso. Mas às vezes a gente dá uma conotação a isso, que a pessoa está sentindo falta de alguma coisa, ela está entupindo com um monte de outras. Com trabalho, com pornografia, com mulheres, com homens, com atividade física. Atividade física é uma coisa terrível. Minha filha e meu filho são personal. Minha filha e meu genro são personal. Meu genro é um monstro, ganhador de troféus e tudo isso de halterofilismo, né? E ele não tem mais horário. Ele não tem horário. A média do valor, não sei quanto é a média do personal aqui em Goiânia, mas nós estamos na zona sul do Rio de Janeiro, que vamos dizer assim, é onde tem um pessoal com poder aquisitivo um pouco melhor. Lá a média de um personal é R$80. Meu genro está cobrando 250, 300 por hora. Por quê? Cobiça. Ele é desse tamanho, bonito demais, trincado, tudo. Quem olha para ele fala assim, tu me vende o que você é? Minha filha também. Magrinha, com as coxas tudo definidas, linda. Uma gata. Uma gatinha. As meninas vão lá e você me vende quem você é?
E eu vou dizer, eles fazem milagre, que eles conseguem botar. Meu genro, eu vou te dizer, ele é top. Ele também não está te cobrando esse valor à toa, não. Ele é muito bom no que faz. Ele já é nutricionista também. Ele tem 25 anos e minha filha tem 23. Mas o que as pessoas compram é cobiça. Vocês entendem? Então, se você não se encher das coisas de Deus, você vai se encher do que está fora. Então, vamos voltar. Se você não transbordar do que está dentro, você vai ter que encher do que está fora, porque ninguém vai ficar vazio. Porque se tu ficar num vazio, vai te dar angústia, depressão, vontade de se matar, suicídio, e você vai se encher. Todo mundo que tem depressão, a primeira coisa que a pessoa fala, atividade física. Vai encher. Melhora a alimentação, vai encher. Bom as companhias, bons passeios, vai encher. Quando a gente era para transbordar, podia estar o pau quebrando lá de fora, que a pressão aqui dentro do transbordar era tão grande que a depressão que vinha, ela não seria capaz de sucumbir. Mas nós continuamos, como igreja, sendo alimentadas pelo mundo pela cobiça. E eu vou dizer para vocês, irmão, eu falo isso aqui porque na minha cabeça, no meu entendimento, pastor, e aí me perdoe se eu estou falando uma besteira, é nesse erro que a igreja do Rio de Janeiro caiu. Porque houve muito crescimento, houve muitas conversões, demais. O Rio de Janeiro, eu acho que já está com mais de 40% de evangélicos. Talvez seja o estado, eu não sei como é que é Goiás, mas acho que o Rio de Janeiro é o estado do Brasil mais evangelizado em percentuais, não é, pastor? Estou mentindo? Já deve estar mais de 50%. E quanto mais cresce as igrejas, e quanto mais crente tem, pior o estado fica. Tem alguma coisa equivocada nas nossas pregações. Tem alguma coisa que atraiu essas pessoas para dentro da igreja, que não foi ter um encontro pessoal com Cristo. Não foi o lavar de água pela palavra, não foi um relacionamento íntimo com Deus, não foi viver a vida da igreja. Quando me converti, a gente estava falando, ela falou que converteu junto comigo. Não, eu sou mais velho na fé que você. Eu me converti dentro do meu escritório, porque a gente tinha na nossa residência uma cuidadora lá das nossas crianças, a babá dos nossos filhos, e ela era aquela crente pentecostal, e ela evangelizava a minha esposa, e eu tive um funcionário que me evangelizava, e um primo meu. Um dia, dentro do meu escritório, olha, irmão, eu tinha carro zero importado, casa própria, mais de um imóvel, mulher bonita, filho, sem nenhuma doença. Aparentemente, eu não tinha motivo para ir para Jesus. E fomos congregar ainda em Belfor Roxo. Eu dobrei meu joelho dentro do meu escritório, dobrei meu joelho naquela mesa, e o meu primo orou por mim, e desde aquele dia a minha vida foi transformada. Sabe qual foi o meu primeiro ato, pastor? O irmão falou sobre dízimo. Dízimo é revelação do Espírito, irmão. Parece papo de pastor. Mas eu não conhecia um pastor, nunca tinha tocado a mão num pastor, nunca tinha tocado a mão num presbítero, num diácono. Eu só conhecia a Marisete, o Wesley e o meu primo Flávio. Meu primo Flávio já desviou 10 vezes, já está na 4ª mulher. O Wesley também já está na 2ª mulher. Só a Marisete, graças a Deus, está em paz lá, solteira até hoje. Quase que ela casou com um rapaz que era ex-travesti e não tinha uns... A amiga dela da igreja... Deixa eu contar a fofoca, né? A amiga dela roubou, o rapaz estava interessado nela e casou.
No segundo dia ela separou, porque o rapaz não tinha. Ele era travesti e não tinha mesmo. E ela ia casar com ele. Livramento, né? Livramento. Ela é a única que permanece firme. Eu sentei na minha mesa, puxei meu talão de cheque, fiz meu dízimo. Eu entreguei para o meu primo assim, para você que eu dou o dízimo. Eu não consigo entender esse negócio até hoje, irmão. Eu não consigo entender. É um negócio absurdo. E graças a Deus, desde esse dia eu nunca mais deixei de entregar meu dízimo, de abençoar vidas e abençoar muitas vidas. E o Senhor sempre nos prosperou, né? Abençoamos muita gente. E, voltando ao que a gente estava falando, nós entregamos a nossa vida sem precisar de nada. Um carro zero importado eu já tinha. Isso há quase 30 anos atrás. Casa, tinha tudo. E nós entregamos e fomos congregar em Belford Roxo, um dos piores bairros, né, municípios na época do Rio de Janeiro. E ficamos lá mais de 10 anos, né? E felizes. Encontramos uma família. Só me diz quanto tempo, pastor. 8h30? Ih, 8 minutos. Encontramos uma família. E lá a nossa vida foi transformada. Eu subia a comunidade, a gente fazia evangelismo em praça, a gente fazia de tudo. Juntava as panelas no final dos cultos, estava sempre junto, em comunhão. E era maravilhoso, aquilo foi fantástico para a minha vida. Mas hoje parece que as igrejas elas se transformaram num espaço que, de alguma maneira, a nossa estratégia de atração está se tornando o padrão do nosso culto. Me fiz de fraco para ganhar os fracos, mas não continuei fraco. Não foi isso que Paulo falou. Então parece que agora a nossa estratégia é rala, aguada, e quando entra na igreja precisa ficar aguada, porque se eu entregar algo mais forte para o crente, ele vai para outra igreja aguada com outro adoçante lá, com uma outra cor. É a anilina vermelha, outra uva. E para eu não... E por isso, irmãos, e essa é a palavra que eu entreguei lá na igreja, mais de um mês, a gente ficou nisso aqui, conversando muito sobre isso. E é engraçado que aonde eu vou, podia ser uma igreja de 1000 pessoas, ou de 100 pessoas, ou de 10, sempre é uma característica, pastor. Eu sempre tenho interação com a comunidade. Eu acho que eu sou participativo. Sempre tem, as pessoas sempre falam comigo, né? Eu gosto mesmo, é uma coisa engraçada. Por isso, empenhe-se a acrescentar à sua fé a virtude. Irmão, a fé, lá em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, é certeza daquilo que você tem, mas que você não está vendo, mas você já tem. Se você começa a olhar, é cobiça. Fé não é cobiça. Olha, irmão, estou cheio de fé, acho que eu vou ganhar tal coisa. Não, tu está olhando, aquilo é cobiça. Eu vou ter tal coisa igual ao do irmão. Aquilo é cobiça, irmão. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, sem você precisar ver. Então a fé é o ponto de partida. A fé é o que essa palavra diz, que você já tem tudo. A fé é o que te faz sair. A fé é o que te declara para você mesmo, dizendo, eu sou capaz de fazer isso. Eu tenho tudo, eu sou capaz de sair daqui e levar. Não é o que eu estou olhando que me faz mover, mas é o que eu já sei, é o que eu já recebi. E às vezes a gente está sendo movido por quê? Por vista e não por fé. Então a gente olha aquilo que a gente quer, a gente almeja, a gente deseja, e ó, é tudo bom. Ou como fala aqui em Goiás, é tudo bom.
é bom, é lícito, é maravilhoso, é útil. E a gente encara aquilo ali, olha para lá e fala assim, aquele é meu alvo. E segue. Irmão, provavelmente você está encarando uma cobiça de frente. E você não vai sair da fé. E aí, você partindo daqui, você tem a certeza, você pode não estar vendo. A maior pergunta que fazem para mim na igreja todos os dias é: pastor, como é que eu identifico o meu propósito? Não tem um culto que me perguntem isso para mim. Não tem um, pastor. Aí eu falo, irmã, vá viver. O propósito, irmãos, eu vou dizer para vocês, é o processo. Então, os coaches estão falando assim que estou falando mal de coach não, de novo. Os coaches falam isso, é verdade. Que se você suportar o processo, você alcança o quê? O propósito. Não, irmão, o propósito é o processo. É de glória em glória, de vitória em vitória. O propósito de Deus com as nossas vidas não é entregar você perfeito lá do outro lado. É você, óbvio que a gente tem o caminho de chegar à plena estatura de Cristo. Mas não é você ir vivendo os propósitos. E talvez um propósito vai passar, tu vai capotar pior do que você estava antes. Às vezes o que a gente passa é um sofrimento. São dores, são lutas, são amarguras, né? E a fé, ela é o suficiente para tirar você desse lugar. Você não precisa ver nada. Você não precisa ter nenhuma revelação para sair do lugar. Foi o que aconteceu com Abraão. Sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Sai, vai. Abraão foi considerado o pai da fé, por quê? Porque ele creu sem ver. E aí a Bíblia continua, para eu não 2 minutos. Para você acrescentar a sua fé, você vê que a fé é o básico, irmão. A fé é o básico. A fé é o mínimo que você precisa ter. Para você acrescentar a sua fé a virtude. Então tem muito crente que pode fazer monte mover, mas que não tem virtude. É adúltero. Mas como ele faz isso? Pela fé. Mas não tem virtude. É adúltero. É ladrão. É ganancioso. E aí a gente pode citar várias atitudes. Acrescentar à virtude o conhecimento. Tem gente que não quer nem conhecer a Deus, ele fica fazendo aquelas coisas lá. Você acredita que da minha igreja, nós ganhamos uma família para Jesus. Eles tocavam tambor lá no centro de Umbanda. Ele era analfabeto. E com 1 ano na nossa igreja, eu discipulando ele, evangelizando, cuidando dele, zelando por ele, ele foi lá e deu uma coça na mulher. A mulher veio chorando, mostrou as marcas toda roxa, eu tenho foto até hoje, até guardada até hoje. No mesmo dia, esse rapaz lembrou de um amigo dele que tinha virado pastor. Ele veio falar, aí ele veio falar comigo, eu dei-lhe uma chamada nele e falei assim, eu tenho filha, eu tenho mulher, tu não vai fazer isso dentro da igreja que eu sou pastor. Te respeito como homem, mas isso tu não vai fazer. Dei um sabão nele. Sabe o que ele fez? Em vez de se arrepender, ele foi procurar um amigo dele. Irmão, pasme, em 6 meses ele era pastor. Analfabeto. Analfabeto, não é semi-analfabeto e não é analfabeto funcional, é analfabeto. E abriu a igreja, menos de 500 metros da nossa, e eu vou te dizer, tinha umas 20, 30 pessoas lá. E eu ficava pensando, Jesus, o que eles estão fazendo lá dentro? Se eu conhecendo a Bíblia já fico todo enrolado, imagina esse homem que não sabe ler, que tem 1 ano e meio de evangelho, já abriu uma igreja, porque um mais louco que ele disse que ele era pastor, depois dele ter dado uma surra na mulher. Então é assim que a igreja está sendo contaminada.
Vocês conseguem entender por que ficamos na fé? Eu não duvido nada que ele vai orar lá e alguém vai ser curado, pastor. Não duvido. E eu não vou nem dizer que é o capeta. Pode ser o Espírito Santo foi lá e curou mesmo. Eu não duvido. Porque fé sem nenhuma virtude. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Você vê que vai construindo, né? E você vê por que o Senhor falou, será que nos últimos dias, né, a gente vai encontrar fé na terra? Por quê? Porque o amor se esfriou de quase todos. Porque as nossas igrejas, de alguma maneira, pararam na fé. E elas não conseguiram evoluir da fé para os afetos. E eu estou sendo aqui, vamos dizer assim, um profeta, para vocês dizendo, se vocês não... E eu não conheço, eu acredito que sim, pelo pastor ser tão carinhoso com a gente, nos trazer, nos oferecer tanto zelo, aqui com certeza é uma igreja afetuosa, que não vive só de fé, que vive também de afetos. De entranháveis afetos, né? Então, esse amor, ele só é experimentado quando nós evoluímos a fé. E às vezes as nossas igrejas, e a gente diz nossas porque de alguma maneira porque é a igreja de Jesus, confessa o nome de Jesus, eles não confessam outro nome, mas estão parados na fé. Isso, irmãos, eu vi com esses olhos acontecendo no Rio de Janeiro. Gente boa, se perdendo para fazer aquilo que dá certo. Para poder dizer que a igreja cresceu, ou que aconteceu isso ou aquilo. E se perdendo no meio dessas vaidades, sendo uma igreja cobiçosa. E aí a gente chega num lugar igual que o Rio de Janeiro está. Impossível de se viver com tranquilidade. E para a gente encerrar, eu quero chamar minha esposa para a gente orar por esses desafios, né? Orar pelas nossas famílias, orar por esse nosso coração, para que a gente realmente saia desse lugar acomodado, saia desse lugar só da fé e evolua, né? Inclua virtude, conhecimento, domínio próprio, amor, fraternidade, que a gente realmente consiga transformar e um clamor pessoal meu, orem pela nossa igreja, orem por nós, porque eu vou te dizer, pastor, é um desafio para a gente. A pessoa olha lá, não, Sal da Terra, Vila da Penha, não, vou lá para a igreja que tem 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, não quero citar nome nenhuma, que só está operando na fé, sem virtude. Obreiros na porta, obreiros trabalhando, pessoas sendo consagradas, que eu conheço a vida, porque eu moro há 50 anos naquele bairro. Eram meus amigos de colégio. Cuidei com o pastor, ele troca de igreja em menos de 6 meses, pastor, ele já é obreiro, já é isso, já é aquilo, sem nenhuma virtude. E eu não estou dizendo que ele é mau, eu estou dizendo que essa igreja não traz redenção, essa igreja não transforma o lugar. Ela pode até trazer milagre, mas as pessoas continuam as mesmas. Se a gente quer mudar o Brasil, Rio de Janeiro, Goiânia, e trazer virtudes e muito mais, até chegarmos no amor, a gente precisa evoluir nas nossas ações. Paz, queridos, feche teus olhos em nome de Jesus. Reflita sobre tudo isso que nós falamos aqui, porque é com muito temor do Senhor. É totalmente envolvidos no amor dEle, na graça e na misericórdia dEle, que a minha casa continua limpa, continua firmada na rocha que é Cristo Jesus. E eu desejo aqui também que essa palavra tenha trazido uma reflexão para vocês. Sabe, queridos, às vezes não importa
como a gente começou, mas como que a gente vai estar no nosso caminho, como que a gente vai terminar. Como que a gente tem feito das nossas atitudes, das nossas ações, com o nosso próximo, dentro da nossa igreja, com os amigos, com a família, no trabalho. Que em nome de Jesus, Senhor, a gente possa pensar, Pai, pensar. Refletir, Senhor, e com temor no nosso coração, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos convence, Senhor, daquilo que nós ainda precisamos fazer no Teu nome, fazer em espírito e em verdade, sem simplesmente levantarmos bandeiras ou nos sentirmos orgulhosos, presunçosos, porque sabemos, estudamos ou fizemos algo, mas unidos em Ti, Senhor, onde, como a Tua palavra diz, na comunhão dos santos, onde o Senhor ordena as bênçãos, onde o óleo irá descer, querido, que o óleo fresco desça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que você, mulher de Deus, possa ter sabedoria do alto, para ter autoridade na sua casa, em nome de Jesus, para que seu marido, seus filhos, sejam criados no temor e no tremor do Senhor, em nome de Jesus. E amém, 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 que a graça e o amor de Deus esteja sobre as nossas vidas e que a misericórdia dEle seja a causa de nós não sermos consumidos. Em nome de Jesus, amém.